Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio Veja. O fim da manhã de hoje foi muito movimentado com a prisão de mais um ex-presidente. Dessa vez, Michel Temer foi preso na Lava Jato. Além dele, o ex-ministro Moreira Franco também foi preso na operação. E para repercutir aí essas prisões, está aqui comigo o Augusto Nunes, colunista de Veja, e José Benedito da Silva, editor de Veja.com. Vamos entender primeiro, essa prisão aí do Temer não foi uma surpresa, né? Não surpreendeu, assim, desde que ele perdeu o fórum privilegiado e saiu da presidência da República, era mais ou menos uma bola cantada, que em razão do grande número de investigações em andamento contra ele, em algum momento ele poderia ser preso. O que surpreendeu foi o caso, né, que foi um caso envolvendo cobrança de propina na construção da usina nuclear de Angra 3, que talvez seja um dos processos que tenha ganhado menos destaque, assim, desses todos envolvendo o Temer. Houve outros mais ruidosos, houve outras investigações mais polêmicas, como a do envolvimento dele em corrupção no Porto de Santos, a história dele ter pedido 10 milhões para a Odebrecht para financiar a campanha eleitoral, e a história da mala, da JBS, do dinheiro flagrado com o ex-assessor dele. Foram casos mais ruidosos, foram casos que deixaram o presidente numa situação bastante desconfortável e se imaginava que daí talvez viria algum pedido de prisão. Mas a prisão era esperada e tem bastante impacto no mundo político hoje. Eu concordo. Quando ele terminou o governo, eu dizia que ao descer a rampa do Planalto, ele começaria a subir o seu caminho do Calvário, né? Porque era inevitável. Mas eu esperava que começasse esse Calvário por Santos. Eu me surpreendi um pouco aí ao saber desse processo, porque isso mostra a abrangência da roubalheira em que se meteu também o quadrilhão do PMDB, né? Porque agora está evidente que a Petrobras foi apenas uma das vítimas desse assalto que durou tantos anos. Eu acho que isso é ruim para o Brasil, por um lado, sobretudo quanto à imagem no exterior, porque eu acho que é o único país que tem dois ex-presidentes na cadeia, né? Um condenado já 2 vezes, o outro ainda na fase da prisão preventiva. Mas eu não acho que o Temer vai escapar disso, não. Acho complicada a situação dele, de outros que estão sendo presos, um já foi, o Moreira Franco, e acho que isso mostra também que é muito difícil parar a Lava Jato. O Supremo pode enfraquecer a Lava Jato aqui e ali, complicar algum avanço, mas é muito difícil parar porque as provas são robustas e muitas. Pois é, agora tem uma discussão aí de que seria aí uma disputa de poder entre o Supremo e a Lava Jato, né? Nessa questão aí que agora a Justiça Eleitoral também pode julgar crimes comuns. Vocês acham que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Porque o juiz, inclusive, na decisão, ele diz que não existem elementos de crimes eleitorais. Ele deixa bem claro que não seria de competência da Justiça Eleitoral julgar esse caso. O que vocês acham disso? Eu acho que desde a decisão do Supremo surgiu um perigo, que a qualquer momento pode entrar alguém e dizer, não, eu desviei esse dinheiro para campanha, tal campanha eleitoral, tal. Eu conversei hoje, para me informar, com o Miguel Reale, e ele disse que esses crimes conexos, né, os outros que foram praticados por esse grupo que está sendo preso, começando pelo ex-presidente Temer, eles serão julgados pela Justiça Eleitoral. Eu acho lamentável porque como é que a Justiça, a Lava Jato na primeira instância tem esse aparato todo que ela mobiliza. A primeira instância, eu sou do interior, a primeira instância de Taquaritinga, eleitoral, é o juiz. De lá ele julga um roubo, casos de assassinato raro e crimes eleitorais, é mais uma. Na segunda instância, entram advogados para julgar esses casos. Eu não consigo compreender. E a terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu absolver de uma vez só, por excesso de provas, a Dilma e o Temer. Mas esse mandado de prisão do Temer, feito pelo juiz Marcelo Bretas, ele, de fato, ele é o primeiro a expor essa divergência da Lava Jato com o STF, e pelo menos 2 ocasiões. Numa delas, o ministro se esforça para dizer o seguinte,
não é crime eleitoral, assim, as acusações são envolvendo corrupção, não há nenhum indício de que isso tenha sido usado para isso, para aquilo, para tentar evitar a justiça eleitoral. E no segundo, ele tenta deixar bem claro que o caso também não tem relação com a Operação Calicut, porque se tiver relação com a Operação Calicut, o caso vai parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, porque ele é o relator de todos os processos da Operação Calicut, tanto que ele já mandou soltar um monte de gente que o juiz Marcelo Bretas mandou prender. Então, assim, o Bretas, você percebe na sentença que ele tenta duas coisas: escapar da classificação de crime eleitoral e falar, ó, isso aqui não pode ir para a mão do Gilmar Mendes, entendeu? Porque não tem a ver com os casos que ele julga, que é uma preocupação do Temer ser solto rapidamente, porque o Gilmar Mendes, como conhecemos, é um dos principais adversários da Lava Jato. Agora a gente vê nas imagens aí agentes prendendo o Temer com metralhadoras, enfim. Vocês acham que seria necessário isso? Realmente é necessário? Acho que não. Acho que não. Acho, e só para comentar o que disse o Zé, ele está tentando driblar a Justiça Eleitoral e a usina de habeas corpus. A usina de habeas corpus. Que já está circulando aí na internet um bolão. Quando é que o Gilmar vai entrar em ação? Não, se cair na mão do Gilmar Mendes hoje, o Temer nem dorme na cadeia. As opções são ótimas. Se cair na mão do Gilmar Mendes, ele será solto hoje. Até às 3 ou já libertou. Exatamente. Então, certamente, Gilmar Mendes, se cair na mão dele, ele vai soltar o presidente Temer. Agora, eu acabei não respondendo ao que você perguntou. O que foi? Que a gente vê nas imagens da prisão aí do Temer, sim. Agentes com metralhadoras. Desnecessário, não precisa. Desnecessário. Não precisa. Eu também acho, concordo, acho que não precisa. Esse negócio espetaculoso aí, eu acho... serve só para que as pessoas, os culpados, os seus amigos, digam, não, isso aí foi feito para que é um negócio circense, né, espetaculoso. Para desmoralizar a classe política e tal, só reforça esse tipo de argumento de quem é contra a Operação Lava Jato. Não precisa. Poderia ter havido uma maior descrição, realmente. Agora, usando o que vocês tinham falado, então existe uma chance aí do Temer ser solto? Sim. Grande, bastante grande. Sim, é grande. É grande. Até porque isso costuma acontecer, não é uma coisa rara. E lembrando a diferença dele do Lula, que o Lula foi preso condenado, já quando estava condenado. Exatamente. A prisão do Temer é uma prisão preventiva. Uma prisão preventiva é muito mais difícil de você fundamentar. Você precisa dizer por que você está prendendo um cidadão antes dele ser condenado. No caso, quer dizer, eles sugerem que eles querem evitar que desapareçam provas, etc. Só que, se eles tivessem de ocultar provas, já ocultaram. Faz tempo que eles estão em liberdade depois da acusação, né? Agora, a gente tem 2 ex-presidentes presos, né? O que isso impacta, o que isso influencia agora no Brasil, a prisão de 2 ex-presidentes? Fora do Brasil é péssimo, né? Dentro do Brasil tem as repercussões políticas, né? Que o Zé podia resumir aí, estava falando sobre isso. Pensando nos 2 presidentes, depois a gente foca só no Temer. Tá. A prisão do Lula já tinha criado um pouco isso, agora a prisão do Temer só reforça esse discurso que o Augusto falou na classe política de que a Lava Jato tenta a todo custo desmoralizar a atuação política e a classe política como um todo. Assim, a prisão do Temer vai reforçar um pouco isso. Assim, no Congresso hoje, eu estava olhando as reações dos principais líderes partidários, e do PT ao PSDB, a maioria vendo com cautela ou censurando, claramente censurando a prisão do Temer. A única comemoração que eu vi até o momento, assim, mais efusiva, foi a do Major Olímpio, que é líder do PSL, o partido do presidente no Senado. Eles nem podem comemorar, porque o Temer podia dizer, né, eu sou você amanhã. Né? E eu acho que o PT, por exemplo, ele sai desgastado dessa história aí, porque a falácia do preso político fica enfraquecida. Com a prisão de mais um presidente, eu estava dizendo o certamente. seguinte, que eu publiquei há pouco um tweet que, resumidamente, diz que, por dever de coerência, o PT tem de estender ao Temer o status de preso político e começar imediatamente a campanha berrando aquela palavra de ordem atualizada. Fora Temer da cadeia. Por que o Temer seria um preso político? Porque ele tem a mesmíssima situação do Lula. Ele está em dificuldades aí porque as provas existem, as acusações são fortes, mas eles afirmam que são perseguidos pelo fato de terem sido presidentes da República
e serem representantes de partidos importantes, relevantes. Pois é, agora a gente pode falar desse impacto com essa prisão do ex-presidente, né? Esse impacto a longo prazo, de repente, curto prazo. O que a gente pode esperar? Com relação ao aspecto mais imediato, assim, eu acho que a tramitação da reforma da Previdência sofre um tranco. Porque, assim, para você aprovar uma reforma desse tamanho, considerada impopular por muitos, que precisa de muitos votos, precisa de uma articulação política consistente, o cenário ideal seria de calmaria no Congresso. Seria bom que tivesse ali uma certa paz, tranquilidade, para o governo poder desenvolver ali a sua proposta e fazer o andamento dela. Claramente, a prisão do Temer não ajuda. A prisão do Temer hoje caiu como uma bomba no Congresso. Como eu disse, líderes de partidos variados condenaram a prisão. Alguns acham que é, de fato, uma tentativa em andamento de desvalorizar a classe política. Muitos veem uma tentativa da Lava Jato de afrontar o Congresso. Um dia depois, aliás, do ex-juiz Sérgio Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, terem trocado farpas nas redes sociais com relação ao andamento de propostas. Então, assim, o ambiente fica tumultuado. Isso não facilita a aprovação da reforma. O mercado, que não é bobo, já sentiu um pouco isso. Então, assim, a bolsa estava operando em queda quando a gente começou esse programa, o dólar estava operando em alta. E assim, é claramente uma preocupação de que desande o clima político e inviabilize a aprovação de qualquer reforma. Eu acho que esse é o impacto mais imediato. E também, diante de qualquer empresário do exterior, é claro que ele vai pensar que nesse Brasil, no país aqui, esse país não funciona sem propina, fica com essa imagem e é ruim. Quanto aos políticos, eles ficam assustados. Os políticos, olha, o Congresso sofreu uma renovação sem precedentes nesse ano. Tem muita gente nova. As pessoas falam, não, mas já foram vereadores, deputados estaduais, que bom. Porque a Dilma, que não tinha sido nada e virou presidente, fez o que fez também por inexperiência. O que importa é que há muitos deputados federais em primeiro mandato. Ao mesmo tempo, você não pode botar essa turma aí em cargo de liderança, tá? Eles ainda estão aprendendo. Mas, voltando à renovação, ocorrendo a renovação é só um começo. A maioria ali é formada por representantes da velha política que não gosta de qualquer movimento nessa linha, não, porque assusta. Certo. Assusta. Não tem nenhum deles que já não se meteu em caixa 2, para começo de conversa. Pouquíssimos. Então é isso. Eles não gostam de punições em massa. Agora, o governo Bolsonaro tem se envolvido com polêmicas aí quase toda semana, né? Essa prisão do ex-presidente, será que não abafa essas polêmicas do governo Bolsonaro? Ajuda, né? Você sai da manchete, a fila anda. Então, durante algum tempo, você está fora. De qualquer maneira, o Brasil, eu acho que a Lava Jato mudou o Brasil. Todos os casos serão apurados. Todos. Pode demorar um pouco mais, porque tem precedência, né? Tem uma fila gigantesca. Mas vai chegar a vez de todos eles. Todos eles. O Brasil está muito intolerante, e isso é saudável, com qualquer tipo de ilegalidade. A gente teve uma discussão na semana passada, no último Estúdio Veja, que era se a Lava Jato tinha acabado depois da decisão do STF. Hoje, a gente pode dizer que a Lava Jato não acabou realmente? Não, e não vai acabar. Não vai acabar porque você tem muitos casos importantes que não envolvem Caixa 2. E também, a partir de agora, eu acho que o Ministério Público vai procurar driblar sistematicamente qualquer coisa que remeta o caso para a Justiça Eleitoral. Então, eles vão fazer acusações dirigidas a outros artigos do Código Penal. Acho que só para completar o que eu falei, acho que a Lava Jato não acaba, ela realmente estava num momento defensivo ali e tal. Né? Mas o problema é o seguinte, assim, isso vai alimentar um certo fogo cruzado que anda acontecendo nos últimos dias, né? Esse do STF com a Lava Jato é um. Sim. A da própria Procuradoria-Geral da República, Augusto, para colocar. A Raquel Dodge, por exemplo, tem batido de frente com os procuradores da Lava Jato nos últimos dias, especialmente em 2 casos, né, que foi a suspeição do Gilmar Mendes e a questão do fundo bilionário. Tem batido de frente com os procuradores da Lava Jato. Eu só lembraria que a Raquel Dodge foi nomeada pelo Temer, mesmo sendo a segunda colocada.
Então, acho que existe aí um caldo agora que deve esquentar um pouco mais essa troca essa troca de fogo amigo aí entre PGR, STF, Lava Jato. Em choque, a prisão deve levar um tom, eu acho, esse tipo de disputa. Ainda mais se o Gilmar Mendes soltar os poderes estão agora. Em choque entre eles próprios e estão em choque por divisões internas. Então, justamente por essas questões aí, vai ser muito mais difícil para o Bolsonaro, então, aprovar uma reforma da Previdência, por exemplo? Qualquer coisa atrapalha. Eu não diria que será muito mais difícil, mas torna mais difícil. O ideal seria votar sem acusações ao atual presidente da República ou à família dele, seria melhor para ele. Com uma popularidade em alta, porque é muito difícil aprovar qualquer reforma da Previdência. Todos os presidentes tentaram desde 1994, 95, com o Fernando Henrique, todos, inclusive o Lula e a Dilma. E é difícil. Acho que nesse momento o Bolsonaro que está preparando sua viagem para o Chile, não sei nem se ele já foi e tal, acho que a maior preocupação do Bolsonaro nesse momento... Inútil. A maior preocupação do Bolsonaro nesse momento é não deixar, acho que a prisão do Temer contaminar a discussão política dentro do Congresso e trazer isso para dentro do governo. Assim, o que ele mais precisa nesse momento é manter a distância dessa questão da prisão para não comprometer a conquista de votos no Congresso. E o PMDB, ou MDB, eu nunca sei qual é o nome, eles mudam muito, é um partido ainda poderoso. Daí, lembrando que hoje a gente está falando da prisão do Temer, mas assim, tem outros grandes caciques do MDB nessa história, né? Moreira Franco, que é um cacique muito grande, tem Eliseu Padilha, tem outros políticos do PMDB investigados nos outros inquéritos que o Temer está. Então, assim, a prisão do Temer é um golpe duro para o MDB, um partido que ainda tem muita influência no Congresso e contra a qual não é bom nenhum governo brigar, mesmo que o partido tenha diminuído nos últimos anos. E mais, né? Outros virão. E eu lembro que o Moreira Franco, além de ser do PMDB, que é um partido poderoso, repito, foi ministro do Temer e da Dilma. Os dois. Que mostra a influência tudo enrolado. Que mostra a influência do partido. Agora, a gente viu o enfraquecimento do PT. A gente não começa agora, a partir de agora, de repente, ver um enfraquecimento do MDB? Sim. Já que politicamente, claro. Eles têm força no Congresso. Até porque eles reelegeram muitos velhos políticos. Assim, é um partido condenado à extinção. Hein? E mesmo assim nem tanto, né, Augusto? Porque o Renan sofreu uma derrota dura no Congresso. Né? Exatamente. Já tanto não é que mais... o PFL, que era um partido que parecia em extinção, conseguiu a presidência das duas casas. Então, a prisão do ex-presidente tem um impacto geral, né? O impacto reforma da Previdência, o impacto Congresso, o impacto em vários pontos, inclusive na política brasileira. Por outro lado, que eu acho que é um impacto político, um impacto moral que não pode ser esquecido, está claro que no Brasil há lugar na cadeia para todo mundo, né? A prisão de um presidente da República já é um negócio espantoso. De dois, mostra que o Brasil mudou. Porque não existem mais os condenados à perpétua impunidade, né? Não existem mais. São 6 presidentes ou ex-presidentes presos na história do Brasil, mas assim, os 4 anteriores foram presos por motivos políticos, enfim, por golpe e tal, não sei o quê. Os últimos 2 presidentes presos foram por envolvimento em casos de corrupção, que dá uma amostra clara de onde nós chegamos. Né? Exatamente. E não tem dúvida de que se não existisse esse foro especial, o Sarney e o Collor também estariam nessa. Por fim, eu diria que essa investida da Lava Jato, uma coisa para ficar de olho, é a seguinte: se ela não vai servir para reagrupar os velhos partidos enfraquecidos na última eleição, numa frente anti-Lava Jato que atinja o governo Bolsonaro. Só que eles PSDB, isso aí, ao mesmo tempo, apressa a extinção, né? Porque já na próxima eleição, porque o povo brasileiro gostou dessa história gostou de descobrir que a lei vale para todos. Sim. Então, o PMDB também está diante desse dilema. Eles podem se unir. Mas vem aí uma eleição municipal, né? Onde eles sempre brilharam. O PMDB pode se tornar uma marca maldita. Tá certo, então. Bom, nosso tempo já acabou. Eu posso dar um tempinho ainda para vocês fazerem as considerações finais com relação a essa notícia de hoje? Eu já disse o que eu tinha de dizer. Eu destaco isso que eu falei agora. Tem esse aspecto positivo. É ruim, sempre é ruim, para qualquer país, a prisão de um ex-presidente. Mostra que, pelo menos por um período,
você teve as coisas sobre o domínio, você teve o país sob o domínio de quadrilheiros e tal. É sempre ruim. O lado bom é continuar mostrando aos brasileiros que a lei vale finalmente para todos. Eu só queria dizer que, embora o Temer possa escapar da prisão ainda hoje, como eu disse agora há pouco, de repente um habeas corpus, a situação do ex-presidente é bastante complicada, né? Então, assim, ele não deve ter vida fácil nos próximos meses, nos próximos anos. Outras condenações virão, com ele outras representantes da cúpula do MDB. Enfim, essa é uma história que está só no começo. Tá certo, então muito obrigada pela participação, viu? Obrigado a você. Obrigado. E para vocês continuarem se atualizando sobre as notícias, é só acessar veja.com. Até mais.